Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da P1 Performance. Para quem acompanha aqui o canal, lembra desse carro que a gente vai mexer hoje, é a Bug dos Sonhos lá do Fábio, da senhorita Tir. Vou deixar aqui no cantinho o link pro vídeo que a gente falou de todas as peças que tinham nesse carro, tá? Então quem quiser rever o vídeo ou ver pela primeira vez, clica lá. A gente está aqui com o carro praticamente finalizado de montagem. O Erison tá dando um talento aí final, ele montou praticamente toda a parte mecânica aqui do carro. A gente tem a nossa turbina Garrett G25 660, um intake fabricado aqui em titânio, filtro Cayenne, flautas IAG, a gente está usando os bicos ID 1300 da Injector Dynamics, coletora de emissão Cosworth, tem lá o Race Grade, a Motec M150 instalada lá no pé do passageiro, Dash C127, tem bastante coisa no carro, a gente vai começar a configurar todas as coisas. Eu queria ter falado mais do processo aí de montagem desse carro, mas como vocês sabem, é uma loucura aqui, né, oficina, dia inteiro o carro entrando, o carro saindo, muita coisa acontecendo, a gente não conseguiu mostrar tanto o processo, então a gente está mostrando mais aqui o carro finalizado, e a ideia hoje é dar a primeira partida. Então a gente começou aí a configuração da Motec, né, ainda nem falando do Dash, nem falando do TC8, só da Motec em si, que é a ECU. E a gente vai tentar dar a primeira partida no carro. Então, ó, já estamos lá com o dash posicionado, tá? Estamos finalizando aí a montagem da parte elétrica. E teve algumas mudanças aí que a gente teve que fazer no projeto. Então, por exemplo, aqui tá o separador, né? O separador da IAG. Normalmente ele fica no canto ali, a gente realocou ele para cá. E a bateria que estava aqui, a gente usou um suporte billet que foi colocado aqui no porta-mala. Tá? Então ela está fixada ali no porta-mala, passamos os chicotes por dentro do carro, com os fios todos dimensionados, usando todos os chicotes, né, com a grossura, né, a bitola correta para corrente de cada fio. Então teve aí uns atrasinhos, mas agora o carro está bem perto de ser finalizado, ainda está sem água, que falta a gente colocar, mas é basicamente isso. Então vamos começar a configuração realmente do carro. Ver se eu mostro algumas coisas aí pra vocês, de entradas e saídas. Não sei, vamos ver o que a gente consegue mostrar. É muito difícil a gente falar e fazer simultaneamente. Acho que é uma das maiores dificuldades aí de ter produzir o conteúdo automotivo enquanto a gente está fazendo as coisas aqui na oficina, mas a gente vai tentar mostrar um pouco pra vocês. Então é isso, o Erison tá terminando de dar um talento aí. O cofre ficou muito bonito mesmo. Também as peças ajudam, a gente sabe, mas está muito bem organizado. Foi feito aí da melhor maneira possível, em conjunto, né? Tanto o Erison quanto o Fábio, a gente conversando com ele, vendo o que dava para fazer. A gente tinha colocado aquele reservatório da Off The Line aqui em cima. No fim a gente acabou eliminando, porque ele encostava no capô. Enfim, teve muitas coisas aí que foram mudadas, tá? E agora é realmente finalizar o carro e com muita sorte da primeira partida nele para vocês verem. Beleza? Então vamos que vamos. Mais um vídeo aí legal pra vocês, vão acompanhando e simbora. Bom pessoal, estamos aqui na parte interna do carro e a gente vai começar agora a fazer a configuração das coisas, tá? Eu fiz aqui um mapa inicial, né, no carro, a gente colocou alguns sensores, configurou algumas coisas. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo a partir de agora, né, o que a gente vai fazer. Tentar mostrar o máximo possível bem por cima, porque como são muitas informações, tem muita coisa que a gente precisa configurar ainda, tem muita coisa que vai estar errada, então não se apeguem tanto, se eu for mostrar, né, aqui algumas coisas, não se apeguem tanto a item, porque muita coisa a gente ainda vai corrigir, tá? Então aqui falando aqui da parte interna do carro, o Erison, que é um cara muito monstro, ele colocou 2 fios Ethernet pra gente ligados aqui e especificou o que é cada um, tá? Sendo o M150 a nossa injeção, que tá ali embaixo. Vou ver até se eu consigo iluminar aqui. Pera aí. Ó, ela tá ali jogada no cantinho, ela vai ser fixada aqui na parte superior, mas ela tá jogada por enquanto. E o C127, o nosso dash, tá? Quando a gente vira a chave aqui, ó, eu já configurei algumas coisas, dá pra ouvir a bomba lá. E o dash ele entra no modo de demonstração, né? Ele fica aí como se ele estivesse acelerando o carro ali e tal. Então a primeira coisa que eu vou fazer, na real, é desfazer esse modo aqui de apresentação, né? Vamos subir uma configuração já para o carro
pra gente poder começar a mexer. Então eu vou desvirar a chave aqui e essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Bom, aqui a gente tem algum layout aqui, né, da M150. ADR, por exemplo, é a explicação de um dos itens lá em cima, tem o endereço dele via Redcam aqui, que no caso a gente não está utilizando o ADR, mas dentro das abas aqui da ECU, né, a gente tem na Motec M150 três Redcams diferentes, né, 3 canais de Redcam. A gente pode ligar várias coisas diferentes num mesmo canal de Redcam, só que normalmente quanto mais funções, quanto mais informação você passa no mesmo canal, né? Imagina que é como se fosse uma avenida e você está passando um carro, 2, 10, ônibus e tudo mais, daqui a pouco ela fica congestionada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a M150 permite aí que a gente tenha 3 canais, né? 3 avenidas de Redcam, então a gente consegue separar as coisas bonitinho para não ter conflito, o que é bem legal. Então a gente escolheu usar a Redcam 3, né? O Erison também, por ser muito monstro, ele fez aqui uma documentação bem legal dos itens que a gente está usando. Então na Redcam 3 a gente colocou o dash. Eu informei aqui a nossa M150 que a gente vai usar a terceira, né? Com as mensagens tudo bonitinho de transmissão da terceira Redcam. Então é o canal 3, né, de Redcam. E aí, o que a gente vai fazer agora, né? A gente sobe esse mapa na M150, que eu vou fazer. E aí, uma vez feito isso, a gente vai poder abrir o nosso Manager aqui, 627, e subir a nossa configuração lá no dash para ele parar aquele modo de exibição lá. Então é isso que eu vou fazer agora também. Feito isso, agora eu tô parando e fazendo as coisas, né? Então eu falo o que eu vou fazer e depois eu faço. Então feito isso, agora a gente vai subir uma configuração nossa ali pro dash. Vou colocar algumas das informações principais que a gente quer ter usando o layout padrão deles, que é esse aqui. Vocês já devem ter visto esse layout, né, por aí. A gente consegue modificar algumas coisas, como por exemplo as informações que vão, as cores, o que é cada item, sem alterar o layout. Isso a Motec permite fazer aí sem nenhum custo extra. Essa telinha a gente consegue colocar na verdade o que a gente quiser. Tem gente aí que pega outras telas, né, como por exemplo, isso é muito comum na C1212, que ela é um pouco maior, né? Essa aqui é de 7 polegadas. Tem a C1212 que ela é maiorzinha, assim, são 12 polegadas de tela. E aí o pessoal gosta de copiar o painel original do carro dentro do C1212. E aí você desenha o que você quiser. Existe um outro programa, se quiser mais pra frente a gente mostra, que a gente consegue desenhar o que a gente quiser aqui e realmente configurar de qualquer forma. Então agora eu vou configurar o que a gente quer de layout, vou subir pro dash, a gente vai virar a chave e vocês vão ver que ele vai estar lá já com a nossa configuração. Então ó, atualmente tá padrão com o demonstrativo, né? O demo, ó, que ele fica lá fingindo que ele está acelerando o carro. Beleza? Então a gente vai trocar isso agora para uma configuração nossa aqui. Bom, como eu falei, né? Eu tô pausando e fazendo as coisas aqui porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, tá no modo de demonstração lá. Não dá pra ver por vídeo, acho que vocês não vão ter ideia, mas essa tela é muito forte, tá? A iluminação dela, cara, tipo, na mão, assim, não sei se dá pra vocês terem noção, mas ela é muito forte. Tipo, ela chega a cegar de tão forte que é. Então a gente vai dar uma baixada já nessa iluminação aqui. Eu subi uma configuração, troquei a cor para vermelho para poder combinar mais com o painel do STI, né? Normalmente o STI ele tem detalhes em vermelho, o painel é vermelho, então eu coloquei a corzinha vermelha, tem várias cores, a gente pode colocar a cor que a gente quiser. E troquei algumas informações para algumas específicas que a gente vai estar usando aqui, mais importantes, tá? Para se ter ali num painel. Então eu vou subir essa configuração agora. A gente está colocando aí, né, temperatura de ar, temperatura da água, RPM eu deixei no meio, então ele vai ter ali o painelzinho de RPM no meio. Bom, tem algumas informações, depois que eu subir vocês vão poder ver o que a gente fez, mas é basicamente isso, tá? Então vamos subir essa configuração agora. E vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Bom, vamos lá então. Subir aqui a nossa configuração. Vamos ver lá se ele vai mudar. Ó, atualizando.
Demora um pouquinho ali até ele carregar. Vamos ver se ficou legal. Pronto. Olha lá. Então temos aí um painelzinho, agora vermelho, né? E com algumas informações aí interessantes. Ele saiu do modo lá de demonstração. Então a gente tem temperatura de óleo, claramente está lendo errado, né? E pressão também, a gente vai arrumar isso mais pra frente, mas ó, a gente tem ali temperatura do ar, temperatura da água, velocidade, lambda no meio. Então é um layoutzinho aí, a gente pode mudar isso como a gente quiser, mas se você parar pra ver, assim, combina bem mais, né, com STI. Dá pra mudar aquele fundo branco também, se quiser deixar ele preto pra ficar um pouco mais discreto, né? Mas agora a gente já tá tendo uma noção aqui de como é que vai ficar o painel. A gente ainda vai configurar esse teclado, que não tem nada atualmente configurado nele, né? Nenhum botão tá fazendo nada. A gente vai configurar, mas a gente já tem aí um painelzinho antes aí de dar partida no carro, beleza? Agora a gente troca aqui, né, o nosso cabo 6027 pelo cabo M150. Vou colocar aqui no laptop. E agora a gente vai começar a configurar a injeção de fato, tá? Bom, uma pausa rápida aqui na calibração ali da injeção. O Arsons resolveu mudar algumas coisinhas aqui embaixo. Então, já mostrando a parte de baixo do carro, que acho que a gente nunca conseguiu mostrar aqui no canal, né? Então essa aqui é a bug lá que a gente tá mexendo nesse vídeo. E coisas interessantes sobre esse carro. O escape até o downpipe inteiro ali, ó, até a metade, ele é todo com Inconel, né? Feito ali pela Thermoguard. A gente tem 4 GTs aqui, uma por cilindro. Se eu consigo mostrar elas aqui, ó. Certo? E esse carro tem uma porrada de barras, pra quem viu, né, o vídeo da Bug dos Sonhos lá, que a gente mostrou as peças desse carro, mostrou algumas coisas que esse carro recebeu aí de upgrade. A gente mostrou também todas essas barras, essas coisas todas que o carro recebeu aqui embaixo. Então tem muita coisa da White Line, né? Bieleta da White Line, barra estabilizadora. Tipo, até aqui embaixo as buchas, ó, os links traseiros, né? O escape é da Tomei, ele é todo em titânio. E do catchback, né? O catchback pra trás ele é todo em titânio. E aqui um conel do downpipe vindo aqui pra trás. Tem... Isso aqui é o coxinho do câmbio da VSC. Então tem bastante coisa legal aí no carro. Então a gente tá arrumando alguns outros detalhes aí antes de seguir pro resto da calibração. Eu já mostro pra vocês aí o resto da calibração. E aí a gente finalmente dá a partida aí pra mostrar. Bom, várias modificações no veículo aqui. Será que ele liga ou não liga? E agora a gente vai tentar ligar ele first time. Então vamos lá. Primeira ligação aqui da Bug dos Sonhos. Espera aí. Pera. Tem a raquete aí. Tem a raquete, vocês são ligeiros raquetezinho. Quero ver se ele vai... Beleza. Ver se ele vai sincronizar aqui. Tá sincronizado. Pera aí. Aqui, ó, tem uma queda de pressão de combustível aqui. Tá indo pra zero. Tá indo pra zero, mano. Tá indo pra zero, por isso que o carro não liga. Aí ela retorna. Tá, então beleza, então peraí. Vamos lá. Deixa ele conectar aqui. Então beleza, então vai dar bom. Esse carro aqui tem 2 sensores de temperatura d'água porque a gente é loucão. Então... Tinha, agora só tem. Agora é o Harrison deletou um. Então peraí. Então calma.
A gente tá usando input 5. Deixa eu ver, o Hulk sofreu isso uma vez já. Acho que agora vai, mano. Não, mas vai. Acho que agora vai, meu jovem. Temos temperatura, vamos embora. Oba! Agora vai. Funcionando. É isso, galera. Primeira partida na Bug dos Sonhos. Ó, temperatura da água funcionando. Temos pressão de combustível ali, 4 bar. 6 kg de pressão de óleo. Pressão do radiador começando a subir. É isso. Nossa, agora tem muita coisa pra gente calibrar aqui. Ó, temos EGT. EGT funcionando lá no Race Grade, né? Passando pra Headcam e mandando pra injeção. Ó, cilindro 4 e o 2, como esperado, eles são sempre os mais quentes, né? Que é essa bancada aqui do motor. Levemente mais quente que as outras duas. Show de bola, ó. Muito bom. Pressão de combustível ali em torno dos 4 bar, que foi o que a gente configurou, levemente acima dos 3, né, que normalmente a gente costuma ver nesses carros originais. E é isso. Primeira partidinha completa. Parabéns, meu jovem. Você é monstro. Monstro demais. É isso. Primeira partida feita. Agora tem que calibrar só tudo. Então, muito trabalho ainda pela frente, mas pelo menos conseguimos fazer o carro funcionar. Ver se não vai pingar nada, né? Já tá até com a bandejinha embaixo. Até o momento, bandeja seca. E tava começando a ganhar pressão aqui de água. Ó, as polias dentro da capa aqui, né? As polias da Brian Crauer. Aí estamos de volta para dentro do carro aqui. Fizemos algumas alterações que o Fábio pediu, vou mostrar para vocês. Uma delas é ali no dash, ele queria ele azul. Combinar, né, com o carro. O carro é azul, o banco é azul, o capô é azul, tá tudo azul, então painel azul agora. E a gente inverteu a posição só de 2 itens ali, lambda com velocidade. Ele queria a velocidade bem no meio, então agora temos velocidade bem no meio. Alteramos algumas coisas aqui também que não estavam funcionando na Motec. O painel, perdão, o pedal, a gente configurou algumas coisas do pedal agora que faltavam configurar. Tem uma informação que é importante da gente calibrar, que é para cada posição de pedal, o quanto isso significa em área de abertura de borboleta, né? Então, não necessariamente essa proporção é linear. Então, assim, tipo, 5% de abertura de pedal não significa 5% de passagem de área dentro da borboleta, né? A passagem de área dentro da borboleta, ela é diferente conforme você vai alterando a posição, né, do acelerador ali. Então é uma escala hiperbólica, né? E aí você desligou lá sem querer a bateria. É uma escala hiperbólica, então a gente tem que configurar também aí a questão do pedal. E agora a gente tem um carro que liga, funciona e acelera. E agora realmente dá pra começar a querer andar com o carro aqui, ó.
configurar aqui ainda esse tecladinho, mas temos agora um carro funcionante e que acelera. Então, início aqui das coisas estão pré-configuradas, ainda falta ar-condicionado, os botões, meu, tem coisa pra caramba ainda pra configurar, mas vamos embora. Então temos agora praticamente todos os parâmetros sendo lidos aqui na nossa injeção e agora realmente dá início aí a parte legal, né, que é a calibração. Primeiro é fazer o carro ligar e funcionar, isso a gente já conseguiu. Agora é realmente calibrar essa injeção aqui, deixar o carro bem legal pra funcionar. Olha o barulho do escape, cara. Não sei se vocês conseguem perceber o fato de que esse carro tem comandos mais agressivos. Ele tem como se fosse uma lenta cíclica, né? Ele fica tipo oscilando bem pouquinho, tem que prestar muita atenção pra perceber, mas você ouve um pouco. Ó, a sonda lá já em 1, né? Praticamente constante. Então, e o carro ganhando temperatura, né? Tanto de temperatura de óleo quanto temperatura da água, né? Que é o coolant lá. Bem legal. Bem legal, hein, Fábio? Tá ficando muito louco o seu veículo. Bom, agora eu tô fazendo aqui alguns testes na borboleta, né? Pô, isso aqui sou eu pisando lá com o pé no acelerador, né? Então, o que a gente tá percebendo aqui? Eu tô pisando 100%, eu tô encostando lá no fim, ó, e ele só tá indo até 90%. Então, vamos calibrar isso agora e deixar certinho para que o 0 seja 0 mesmo e o 100% seja 100% mesmo. Aí a gente vai aqui dentro das nossas configurações de pedal e feito aqui as nossas modificações, agora a gente tem aqui 100% de pedal, 100% de borboleta, 0% ela fica levemente ali quase próximo de fechada, né? Então temos aí a borboleta agora 100% funcionante, né? Qualquer valor aí abrindo e fechando. Bom, é isso aí, hora da verdade. Primeira volta no quarteirão. Primeira volta. Vamos ver o que vai acontecer com este jovem. Funcionando ali as funçõezinhas. Acho que eu não mostrei ainda pra vocês as coisas que a gente configurou aqui, os botões, as coisas. Ainda vou mostrar que foi tudo muito rápido. Mas a gente ainda depois vai colocar aqui, né, os tagzinhos. Mas tá tudo funcionando e a gente vai dar o primeiro rolê com o carro. Sério, vambora. Bom, demos um rolê aqui na nossa primeira volta com o carro e mexemos em bastante coisa. Vamos parar agora para abastecer, que a gente ainda não tem muita certeza de se o sensor ali de nível tá medindo corretamente. Então a gente vai abastecer um pouquinho agora e seguir aqui nos testes. Bem louco, certo? Estamos começando a ver um pouco mais de resultado aqui. O barulho da turbina tá bem da hora. O barulho tá muito louco. Animal, animal. Tranquilinho. Tamo indo. Tá melhor. Caraca, que som
Que som! Que som, meus Nossa, vai jovens. ficar perfeito isso aqui. Que bagulho louco. Que bagulho louco. Bom, pessoal, eu não sei, eu já nem lembro mais em que parte parou o vídeo, porque a gente tá gravando esse vídeo ao longo de vários dias. Mas o carro tá chegando agora nos seus finalmentes. Eu preciso mostrar pra vocês como é que ficou a configuração do dash lá e dos botões. Agora a gente já terminou praticamente tudo. Como vocês sabem, como o objetivo desse canal do YouTube aqui não é necessariamente o objetivo final da oficina, a gente primeiro faz os carros, monta, depois a gente mostra pra vocês, é uma coisa um pouco secundária, então fica um pouco difícil da gente trabalhar, gravar, editar, então sempre que dá e a gente lembra, eu gravo alguma coisa aqui pra vocês. Esse carro tá praticamente finalizado, a gente fez o mapa no etanol agora, e rodando na rua, né, e tudo mais, e o Harrison tava mudando algumas coisas no chicote lá, que ficaram faltando. E aí agora o carro tá praticamente finalizado. Estamos com o laptop ali plugado, porque tem algumas coisas ainda pra fazer. Mas basicamente... Ih, tá sem a chave. Ele foi pegar a chave lá. Basicamente, na Motec a gente configurou quase tudo. E o teclado também. Só que esse carro, ele anda com um sensor flex, né? E aí ficou faltando a gente configurar o sensor flex. Então a gente fez o mapa inteiro no etanol agora. Andamos com ele ontem, testamos a potência, a gente configurou 4 mapas diferentes para o carro, né? Com 4 níveis de potência diferentes. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa, só que para a gasolina. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos drenar com aqueles 2 tanques ali, certo, meu jovem? E vamos fazer o mapa todo na gasolina agora. Então zerar mesmo, né? A gasolina do carro, e aí consequentemente fazer ele todo na gasolina. Você pegou a chave do carro? Não. Então eu vou pegar a chave do carro lá. Agora sim, com chave no lugar, temos lá o nosso dash configurado. Eu não lembro agora a última vez que eu falei do dash como é que ele tava, mas agora a gente tem aqui os botõezinhos, então eu aperto aqui, eu consigo trocar a tela, né? E o outro botão aqui de baixo eu consigo trocar a linha inferior. Ali no canto direito a gente tem o nosso alvo de pressão. Então 0,6, 0,8, 1 bar, 1,35. E no meio o odômetro. Então ficou bem legal aqui o display, né? Como ele ficou. E ali a gente tem o controle de claridade, né? Para modo noturno, modo diurno. E aqui a gente tem outros botões que a gente ainda não colou os adesivos, mas é Launch Control, tem o Flat Foot Shift lá, tem o Anti-Lag, depois eu mostro as funções todas pra vocês em funcionamento, tá? Mas é basicamente assim que ficou o nosso dash aí configurado. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui a Motec o mapinha dela e a gente vai drenar o combustível. Então a gente tem ali até um pouquinho de pressão porque eu virei a chave. Mas eu vou testar, colocar a bomba pra teste, que aí ele vai ficar drenando combustível lá. Fala, não virei, eu só virei a chave, mas tô te avisando que tem pressão na linha. Vou dar strike. Aí, ó, saiu um pouquinho só. Acabou. Então, a Motec ali tá plugada, eu tô com a chave desvirada, né? Então ela não tá fazendo nada. Pra poder ele plugar aqui a mangueira. Combustível, né? E aí, agora sim, vamos lá. Colocar a bomba pra funcionar com o carro desligado, certo? A hora que você falar, eu viro a chave aqui. Pode virar a chave? Aí, ó, pressão tá em 0, certo? Deixa ele conectar lá. Que aí a gente... Aí, ó, conectou. Beleza. Calma, meu jovem, calma. Os caras aqui estão achando... Estão achando que a gente tá onde? Cadê aqui, ó? Vamos dar um teste aqui. Boa. Bomba ligada. Ligado. E aí agora, combustível saindo. Com o carro desligado, certo? Barulhinho lá, não sei se vai dar pra ouvir, mas... É isso. Então vamos drenar todo o etanol. Deixar zerado, meter gasolina e começar o mapa na gasolina.
Aí, ó, ainda com o carro desligado, sem pressão de combustível, obviamente, porque a gente tá drenando lá, então só a bomba ligada, a gente só tem fluxo, né, não tem pressão. A gente tem aqui o nosso nível de combustível em litros e ele, consequentemente, aqui diminuindo. Certo? Ó, 41 litros, 40. Então, diminuindo aí. Aqui tá o nível do tanque, né? 34 dividido por 6. E aí vamos drenar tudo. Bom, é isso. Ó, nível do tanque zerado. Agora colocar a gasolina. E vamos ver. Bom, pessoal, vamos lá, fim do dia. São 5 e pouquinho. A gente configurou um monte de coisa no carro. Nossa, que coisa, eu não consigo mostrar pra vocês o processo, tá? Mas eu vou mostrar o resultado de boa parte do que a gente fez hoje. E ainda vai ter dinamômetro desse carro, então vamos uma coisa por vez, tá? O tecladinho a gente colou ali o que é o que. Vou mostrar pra vocês então agora. A gente tem aqui o nosso dash finalmente configurado, tá? Na cor azul, como o dono tinha pedido lá, o Fábio, que é pra combinar justamente com a cor do carro, né? Porcentagem de etanol no canto superior ali. O carro tá agora rodando no 6,5 porque a gente estava calibrando ele na gasolina, né? Temos temperatura da água, temperatura do óleo, tudo em Celsius e o carro com proteções para isso. Temos aqui nosso lambda, velocidade do carro e pressão de turbo, isso na linha inferior. No canto direito aqui temos todas as pressões. Então, pressão do radiador, tá embaixo do adesivinho ali, que tá ainda com a película. Pressão do óleo e pressão de combustível, beleza? Quando a gente aperta aqui o Next de baixo, a gente troca a linha inferior lá. Então a gente tem o odômetro do carro, 490 km rodados com o dash, o Boost N, que é basicamente o mapa, né, de pressão do carro, e a temperatura do escape, como ele está desligado, o escape já esfriou. Então a gente tem ali uma temperatura de escape aí de 90 graus, tá? Se eu der partida no carro, vocês vão ver que a temperatura vai mudar. Então, ó, apertando aqui mais uma vez, volta lá pro principal, a gente tem 3 telas que a gente controla aqui com esse Next. Então, a próxima tela é essa, que é exatamente igual à tela anterior, só que com menos informações, a gente chamou ela de Daily. Ela é para ter menos informações mesmo, ser uma tela um pouco mais clean para andar no dia a dia. A outra era a Race, né? E, apertando mais uma vez aqui, a gente tem a nossa última tela, que é a terceira. Então, ó, primeira, segunda, terceira tela, em que a gente tem temperatura do escape, as duas bancadas. A 1 é a temperatura da bancada dos cilindros 1 e 3 e a bancada 2 é os cilindros 2 e 4, beleza? Temperatura do dash, pressão, né, do radiador, correção de combustível, isso aqui é só para diagnóstico, né, como já diz aí o nome da tela, temperatura do combustível, correção, temperatura, e isso aqui é o combustível usado desde que o carro deu partida, em litros. Então ele mostra ali em litros, conforme você vai andando com o carro, ele vai consumindo combustível, ele vai baixando, né? E ele vai fazendo cálculo em litros de quanto já consumiu. No canto direito ali superior a gente tem temperatura da admissão, né? A temperatura do sensor de IAT, né? O sensor de temperatura que está lá na pressurização do carro. Lambda, né? Mais uma vez aí de mistura de combustível. Tempo que o carro tá ligado, então se a gente dá a partida no carro, ele começa a contar aqui em horas, né? Tipo, o número 1 aqui mais da direita seria 1 minuto e por aí vai. E embaixo a gente tem tempo em horas, é como se fosse um odômetro, né, isso aqui, só que ele é um orímetro, ele conta quantas horas o carro tem de motor funcionando. Isso é legal porque muitas vezes pra gente fazer troca de óleo, né, esse tipo de coisa, só por quilometragem, às vezes se é um carro que ficou muito tempo parado, ou ficou muito tempo de trânsito e tudo mais, a gente tem em horas aqui. Então essa é uma informação extra aí que é colocada também. E no canto superior esquerdo ali a gente tem, acho que foi o último que eu não falei, porcentagem de abertura dos bicos, beleza? O carro tem um monte de alarmes, tem alguns que eu posso até simular aqui para mostrar para vocês, mas basicamente ele acende as luzinhas na lateral. Eu vou voltar aqui para a tela inicial. Por exemplo, se a pressão de combustível tiver algum problema, ele pisca essa lampadinha aqui, que fica aqui. Se a temperatura de óleo exceder um certo valor, ele pisca essa lampadinha que fica aqui. Então, e também aparece uma mensagem embaixo. Então é legal para justamente informar aí o condutor, né? Se tiver alguma coisa de errado. Óbvio que a Motec vai ter a proteção dela, então ele vai limitar o carro, mas ele basicamente adverte, né, o motorista o que está acontecendo de errado com o carro. Beleza? Então é basicamente isso. Vamos dar partida aqui no carro para mostrar para vocês.
o sensor de pressão de óleo tá marcando 0 e ele já mostrou pra gente o que eu queria mostrar. A gente vai substituir o sensor agora, porque ele tá dando esse erro. Às vezes a gente dá partida nele e ele fica em 0. A gente vai fazer a substituição agora, mas vocês conseguiram ver justamente ali o que eu falei, né? A pressão de óleo ficou em 0 e ele já deu o erro embaixo, piscou a luzinha ali. Então a gente vai fazer a substituição do sensor agora, né? Porque ele tá dando aí esse defeito. E realmente finalizar o carro. Aí a gente vai entregar agora pro dono, né? Pro Fábio. Ele vai receber o carro aí pra rodar no fim de semana. E aí na semana que vem ele volta pra gente ir pro dinamômetro e finalmente terminar esse carro que fez muita coisa aqui. Tem aí agora o tecladinho, né? Tecladinho aí com o modo launch. Quando a gente aperta aí a gente... ficou faltando só falar isso. Modo launch, quando a gente aperta ficar no modo launch. Anti-lag, a gente tem 3 modos de anti-lag, né, com intensidades diferentes. Então a última luzinha aqui é a mais intensa e a primeira luzinha é a menos intensa. Assim tá desligado. Esse aqui é para trocar lá no painel. Aumentar e diminuir boost, né? Então na tela principal aqui, ó, a linha inferior lá a gente tá com 0,6. Se eu apertar o boost para cima, eu tenho lá, ó, 0,8, 1 bar, 1,35. E aí eu apertando para baixo aqui eu consigo diminuir, né? 1 bar, 0,8, 0,6. Então aqui ele consegue controlar 4 mapas diferentes de pressão de turbina. Temos aqui o Bright, que é modo diurno e modo noturno. E a gente tem o nosso Flat Foot Shift, que é esse pedalzinho aqui. Quando apertado, ele ativa o modo Flat Foot Shift, então ele pode trocar de marcha com o pé embaixo e sem tirar o pé do acelerador. Beleza? É isso aí. Então, finalizar aqui esse carro, trocar esse sensor aqui de pressão de óleo e acabou-se. Fábio vai receber aí a máquina dele. Fábio e a senhorita Tira aí pra andar. É isso, vambora. É isso. Tudo funcionando. Manobrar aqui o carro rapidamente. Com a ré engatada. E aí muita atenção aqui. Vou ver se eu consigo também, pessoal, mostrar pra vocês aí o launch e o anti-lag rapidamente. Deixa só o carro pegar um pouco mais de temperatura, que ele ainda tá frio. Aí eu já mostro pra vocês. Tipo, é um ronco muito bonito. O carro ficou maravilhoso, cara. Aí eu tô deixando ele só pegar um pouquinho mais de temperatura aqui. A gente tá ali, ó, em 65 a temperatura do óleo, 66 já. Mas é um carro que dá até gosto de ver, de tão legal que ele ficou. Ficou realmente incrível. Incrível, incrível, incrível. Bug dos sonhos. Já a temperatura da água e o óleo já beirando os 80 graus. Então, ó, launch armado. Vou fazer bem rapidamente só pra vocês verem como é que funciona. Mas é basicamente assim, ó. Então esse é o launch. E aí a gente tem o nosso anti-lag. Vou deixar no segundo aqui. Quando você tira o pé, ó, dá até pra ouvir a turbina carregando. Subir ele no guincho aqui. Lá na casa onde eu tô mexendo. Mas é um prédio mesmo. É isso aí. No guincho. Vai embora. Fazer o dono muito feliz. Certo? Certo? Animal, 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 animal. Carrinho perfeito. Eu acho que... Um dos mais loucos. Eu falo isso todo vídeo, mas eu acho que é meu carro favorito, mano. Cuidado aí, mano. Vai ter nego a gente buscar. Ó, céuzão rosa.
Ficou bem legal. Acabou-se. Filmmaker é brabo. Filmmaker aqui é como? É o vídeo do vídeo. É isso aí, pessoal. Como é que é? O nome do vídeo, como é que é o nome? Essa daqui é a calibração de ECU da bug dos sonhos. Parte 3. Qual foi a sua pergunta? Não tem nada a ver com o que ele perguntou. Foi o groselha. Não, tem um nome, tipo, quando você faz uma parada que é... Ah, você quer saber como é feito o vídeo do... É tipo o vídeo do vídeo. Como se chama isso? Tem um nome, qual que é o nome? Editor, coloca aí na tela aí. Bota aí, editor, aqui, ó. Ou aqui, ó. Se o editor é o cara que tá perguntando, o editor não sabe. Não, mas o editor tem tempo pra pesquisar, tá ligado? Usar o PC e colocar aqui, ó. Mas você tá falando assim é porque você também não sabe. Se eu soubesse, eu não tava falando. Será que eu tô te testando? Tá testando.